Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltando aqui com mais uma tiragem para vocês, e o tema de hoje não poderia deixar de ser como foi o ano novo, né? A passagem de ano do alecrim dourado de vocês, né? Como foi o ano novo deles e se pensou em vocês, tá bom? Vão ser 2 perguntas para o tarô e 2 opções, tá? A selenita laranjinha, e a selenita branca. Quem tem dificuldade, pausem o vídeo, mentalize com paciência, respire fundo, solte lentamente, né, para que a intuição aflore e vocês saibam escolher o cristal que mais chama a atenção de vocês. Desde já eu peço para que todos tenham discernimento. É uma tiragem coletiva, não cabe na história de todo mundo. O que não couber, vocês deixam para o coleguinha do lado, tá bom? Então, eu também quero agradecer a todos que estão aqui comigo, desejar a todos um ano cheio de paz, um ano cheio de luz, um ano de mudanças, deixando claro que não é o número que trocou no calendário que vai mudar as nossas vidas, né? Quem tem que mudar somos nós, as nossas atitudes, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de conduzir a nossa vida, a forma como a gente enxerga a vida. Isso precisa ser mudado, tá bom? O número que foi trocado no calendário não vai mudar, né? Se a gente continuar com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, com a forma como a gente se porta perante a vida, perante as pessoas, vai continuar tudo igual. Eu sempre falo, mais do mesmo, né? Quando a gente quer mudanças, a gente tem que começar fazendo elas através de nós. Não é fácil, tá? Ninguém aqui tá fazendo, floreando nada, dizendo que é fácil. Não, não é fácil. Mas a gente pode se esforçar, né? A gente pode colocar na nossa vida certas prioridades e decidir o que é melhor para nossas vidas. A gente precisa entender que muitas vezes depende de nós as mudanças de atitude do que do outro, tá bom? Então, espero que vocês já tenham mentalizado. Eu vou tirar aqui a segunda opção, colocar ela aqui do lado e vamos para a primeira opção. Primeira opção, vamos lá, colocar aqui do lado. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que todos que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. Que eu possa ser instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que eu possa ser clara, sucinta, que eu seja verdadeira, objetiva, e que todos que aqui estão saiam daqui com o que precisam ouvir e não com o que eles querem ouvir, tá? Gratidão a todos que aqui estão, gratidão por vocês curtirem o vídeo, compartilharem, e não se esqueçam de continuar fazendo isso, de curtir, de compartilhar, para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Tarô, como foi a passagem de ano do alecrim dourado dos meus queridos e das minhas queridas? Como foi a passagem de ano do alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas? Não vou aceitar, tá, gente? Caiu virada. Como foi a passagem de ano do alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas? Como foi a passagem de ano do alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas? Muitas cartas. Pensou o alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas? Pensou neles? Pensou nos meus queridos e minhas queridas? O alecrim dourado pensou nos meus queridos e minhas queridas?
o alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas pensou nele ou nela? Tchau, meu povo cigano. O alecrim, como foi a passagem de ano do alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas? Como foi a passagem de ano do alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas? Como foi a passagem de ano pensou nos meus queridos e minhas queridas? Opa, não vou aceitar, tá, gente? Pensou, opa, eita, povo ansioso. Pensou no alecrim dourado, pensou nos meus queridos e minhas queridas? Vamos lá. Como foi a energia geral da passagem de ano do alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas? Como foi a passagem de ano do alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas? Vamos lá. Os enamorados, né? A energia central. Olha, essa energia ela já me mostra que a pessoa tá dividido, porém, né? Eu vou ler nesse sentido, porque os enamorados falam muito sobre dúvida, dualidade, é uma coisa dual, né? Uma coisa que a pessoa está na dúvida. Talvez dúvida se vocês gostem deles ainda, dúvida se procura vocês, dúvida se vocês permanecerão esse ano juntos, mas aqui me representa um sentimento. Mas vamos continuar a tiragem, tá bom? 5 de espadas, Pagem de pentáculos, Rainha de pentáculos e o 5 de pentáculos. Gente, como foi o Réveillon? Foi essa pergunta que eu fiz, né? Como foi a passagem de ano do alecrim dourado de vocês? Essa pessoa, ela tá muito... Eu tenho que ser sincera, gente. Não vou mentir pra vocês. Essa pessoa tá muito preocupada com o financeiro dele. Pensou em vocês? Pensou. Mas eu não posso deixar de ler o que as cartas estão me mostrando e a minha intuição, ela acaba, né, falando alto. Ele passou... se sentindo até um pouco derrotado, se sentindo perdido, se sentindo com muitas dúvidas na mente. Olha aqui as dúvidas, dualidade, dúvidas, com receio de procurar vocês, porque vocês são uma pessoa muito decidida, mas sentiu falta de vocês. Isso eu vou seguir a linha do tema, tá? Que é como foi o Réveillon deles. Ele passou um Réveillon muito... pensando demais, pensando em vocês, que aqui tem uma rainha de ouros, onde traz estabilidade para ele, mas muito preocupado, porque o pajem de ouros, ele é um pajem que ele é cauteloso, e essa cautela faz com que ele se preocupe muito, né, com as coisas, mas ele sabe que tem uma certa imaturidade reinando aí o relacionamento de vocês. Então ele passou na imaturidade, cauteloso, receoso de alguma coisa, mas sentindo falta de vocês, tá? Eu não posso deixar de falar isso, porque a carta do 5 de pentáculos fala muito sobre a carência, a falta, e de quem? Da rainha de ouros, né? Que é a pessoa que traz estabilidade pra ele, que traz proteção, que é a pessoa que ele se sente confortável, a pessoa que ele sente que ainda cuida dele ou dela, tá, gente? Usa no gênero de vocês, tá? Eu sempre vou falar assim, mas coloque na história de vocês aquilo que for de vocês. Então, ou seja, como foi o Réveillon dessa pessoa? Foi parado, tá? Isso eu também posso dizer que foi parado, ou seja, sem muitas novidades, porque o naipe fala muito sobre... O naipe de ouros, ele é um naipe
da Terra. Então, é assim, é uma coisa lenta, foi sem muita agitação. Isso eu posso garantir, tá bom? Como foi o Réveillon da pessoa amada de vocês? Sem muita agitação, pensando demais, com dúvidas, né? Se tá agindo certo, se tá sendo correto, sentindo muito falta de vocês, procurando a solução, tá? Nesse tarô, eu vejo essa chave caída aqui no chão e fala muito isso, sabe? Ele tá sentindo falta, mas a chave tá ali do lado, é só abrir a porta, né? Então, ou seja, talvez esteja na carência porque não quer dar o braço a torcer para essa rainha. Então, ou seja, ele acha que ela se sente confortável e tá no trono dele, mas ele sabe que sente falta dela e que precisa tomar uma decisão. Mas não faz isso. Melhor ficar se vitimizando, sem olhar para os lados, entendeu? É isso que eu vejo aqui. Então, o Réveillon dele foi o como? A passagem de Réveillon dele foi como? Foi ele pensando demais, na dúvida no que fazer em relação a vocês, que eu não posso deixar de falar isso. Só que eu tenho que dar uma adentro, não sei se é pra todo mundo, tá, gente? Essa pessoa também tá muito preocupada com o financeiro dela. Passou o ano pensando muito sobre isso, tá? Isso aqui é uma mensagem pra quem tem que chegar. Vamos lá, o urso e a montanha. Eita Deus. Olha. O Réveillon dessa pessoa, ele tentando controlar muito os obstáculos que existem entre vocês, tentando entender o que acontece, fazendo um esforço danado aí pra não... Olha, como foi o Réveillon dessa pessoa? Ai, meu Deus. Ele querendo controlar tudo o que acontece na vida dele, controlar os obstáculos, controlar, sabe, foi um Réveillon onde ele ficou lutando contra os seus próprios instintos, tá bom? É isso que eu vejo. Talvez não possa afirmar, não sei a história de ninguém, né? Não sei a história de cada um de vocês, mas posso afirmar uma coisa. Ele ficou lutando contra os instintos dele, por isso essa carta de dúvidas aqui, tá? Então, assim, talvez quisesse procurar vocês, que o Pajem fala muito sobre procura, mas não foi. Então, o Réveillon dele foi isso. É uma pessoa que precisa controlar os instintos, tentando controlar os obstáculos que tem também. Mas garanto pra vocês que foi um Réveillon parado. Pensou em vocês? A resposta já tava aqui em cima, né? Mas vamos ver o que pensou. Gente, 2 cartas dos enamorados. Dúvidas. Essa pessoa tá cheia de dúvidas. Mas pensou em vocês com amor, né? Pensou em vocês com carinho, sabendo que vocês são do destino do outro, né? Que vocês são do destino um do outro. 3 de copas. E o 6 de espadas. Sabendo que precisa tomar uma decisão. Gente, olha, eu não sei o que acontece aí muito na história de vocês, tá? Não posso afirmar que eu não sei, como eu já falei, mas aqui tem muitas interferências, tá? Não posso deixar de dizer também que a carta dos enamorados fala também sobre interferência, né? Sobre ervas daninhas, sobre coisas ali, uma dualidade, alguém no meio ali, pode ser trabalho, pode ser, porque a gente falou aqui que é uma pessoa também que pensou muito sobre dinheiro, sobre trabalho. Vou falar aqui sobre dinheiro, tá? Que é sobre o que o naipe de ouros fala, dinheiro, prosperidade. Só que tem assim, interferência, né? Uma pessoa que pensou em você, sabe que vocês são do destino do outro, sabe que tem que deixar algumas coisas pra trás e precisa fazer escolhas, tá bom? Pensou com amor, pensou que precisa tomar uma decisão, que precisa fazer escolhas, porque os enamorados falam também sobre fazer escolhas, tá bom? Sobre fazer escolhas. E esse 3 de copas aqui é uma carta de quem precisa tomar decisões. Por que decisões? Ah, mas o 3 de copas não é carta de interferência, celebração que tem outra pessoa? Nem sempre, gente. Ele tá do lado de um 6 de espadas, onde me fala que essa pessoa precisa deixar essas interferências aqui para trás. E ele pensou muito sobre isso hoje, porque ele sabe que ele precisa tomar uma decisão, porque senão ele vai perder o que ele tem com vocês, ou o sentimento, ou se vocês não têm nada, isso aqui não é pra vocês. Mas aqui é alguém que tem uma relação, ou que já teve uma relação, e ele sabe que precisa deixar bastante coisas pra trás. Vamos lá. Deixa eu ver assim. Os caminhos e a cegonha, tá vendo, ó? Ele precisa tomar uma decisão, fazer escolhas, decidir qual caminho tomar.
né? Ele precisa abrir espaço para o novo, para decisões novas. Ele precisa entender que se ele quer você na vida dele, ele precisa entender que precisa tomar decisões. E essa carta aqui da cegonha me remete muito isso. A pessoa que ele sabe que precisa fazer mudanças, que as mudanças precisam acontecer, né? Precisa novidades. O que ele pensou em fazer mudanças, literalmente, de fazer uma escolha nesse caminho. E eu também tenho que falar outra coisa aqui. Ele ficou com ciúme de alguma coisa aí, tá? Não sei o que foi, não sei se vocês falaram alguma coisa, se não falaram, se ele viu alguma coisa, mas com ciúmes. O uso também me remete muito a ciúmes. Alguém querendo muito ter posse de alguma coisa. Talvez ele tenha visto alguma coisa, tenha visualizado alguma coisa, ou vocês falaram alguma coisa, que ele ficou com ciúmes. Vamos lá. Como foi o Réveillon da pessoa do Alecrim Dourado de vocês? Foi um Réveillon bem calmo, bem parado, sem muitas agitações, onde ele pensou demais, né, em vocês, porque aqui tem uma rainha de ouros, né, que já responde aqui embaixo se pensou em vocês, pensou com muita dúvida, com medo de perder vocês, se tem outras pessoas no meio da relação de vocês, se não tem, não pega pra vocês, mas aqui pode ser que exista, né, uma outra pessoa aqui, ou ele com medo de vocês terem outra pessoa, porque tá no pensamento dele, o que ele pensou, né, de ter surgido alguém, de vocês se cansarem e ter surgido alguém e fazer uma transição na vida de vocês, né, vocês possam escolher um outro caminho, coisas novas na vida de vocês, pensou em tudo isso aqui, tá bom? Então é isso, eu vou tirar uma mensagem pra vocês do tarô das bruxas, tá? Mensagem das bruxas. Mas eu vejo aqui que é uma pessoa que pensou, tá com medo, tá com dúvida, achando que vocês possam, né, ter alguma outra pessoa, que vocês realmente se interessem pela essa novidade, que possa aparecer. Ah, mas isso não existe, Vitória. Tá, tudo bem, gente, mas é o que a pessoa pensou. Vocês agora querem controlar o que a pessoa pensa? Aí não dá, né? Vocês têm que ter discernimento. Ele pode não verbalizar, não mostrar com atitudes, mas ele pensou. Não dá pra gente saber o que o outro tá pensando. Eu já falei aqui pra vocês algumas vezes que a gente tem que entender que o que é nosso, o que é do outro é do outro. A gente não consegue controlar o que o outro tá pensando, nem o que o outro vai fazer, né? Pensou muito em vocês, cheio de dúvidas, mas também é um adentro pra alguém aí, em especial, que é uma pessoa também que pensou muito sobre o financeiro dele. Que ele precisa arrumar solução pra isso, tá bom? Daqui, povo das bruxas, uma mensagem para os meus queridos e minhas queridas. Inconsciente. Muitas vezes o destino conduz o que inconscientemente arrastamos e resistimos. Olha o que eu falei sobre controle, né? Que a gente quer controlar o pensamento do outro. Então é o inconsciente dele. A gente tem acesso a isso. A gente não tem acesso ao inconsciente de ninguém, né? Muitas vezes o destino conduz o que inconscientemente arrastamos e resistimos. Então, gente, é sobre isso. A gente tem que entender que não dá para controlar o pensamento nem o sentimento de ninguém. E aqui é como foi o Réveillon dele, parado. O que ele pensou? Pensou com dúvidas, com medo, com incertezas, com ciúmes. Pensou com receio de vocês arrumarem outra pessoa, um outro caminho. E se tem interferências na vida dele, ele sabe que precisa tomar decisões, fazer transição na vida dele para que as coisas melhorem, tá bom? Essa é a mensagem de hoje para vocês que escolheram a primeira opção. Que Deus abençoe, que o ano venha repleto de luz, repleto de paz e de muita harmonia. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda, gente, que o canal é relevante. Comece o ano mentalizando, vibrando e mentalizando coisas boas para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos lá para a segunda opção. Pessoal, mais uma vez agradecendo a vocês por estarem aqui comigo, tá? Deixa eu afastar essa pedra. Vamos colocar aqui a selenita branca. Gratidão mesmo, do fundo do meu coração. Peguem pra vocês aquilo que for de vocês, aquilo que for, que não for, deixa pro coleguinha do lado, tá bom? Gratidão, espiritualidade amiga. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que todos que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. E que, acima de tudo, que eles escutem o que eles precisam e não o que eles querem. Até porque eu procuro ser o mais correta e mais leal possível. Que a espiritualidade amiga
possa me usar como instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Vamos lá, tarô. Fala para os meus queridos e minhas queridas como foi a passagem de ano, o Réveillon do Alecrim Dourado deles. Como foi, tarô, a passagem de ano do Alecrim Dourado deles. Como foi, tarô, a passagem de ano do Alecrim Dourado dos meus queridos e das minhas queridas. Como foi a passagem de ano do Alecrim Dourado dos meus queridos e minhas queridas. Pensou nos meus queridos e minhas queridas, tarô? Pensou o Alecrim Dourado? Pensou nos meus queridos e minhas queridas, tarô? Pensou nos meus queridos e minhas queridas, tarô? Pensou nos meus queridos e minhas queridas, tarô? Complementar. Oxá, meu povo cigano. Tarô, como foi o Réveillon, a passagem de ano do Alecrim Dourado dos meus queridos e minhas queridas? Pensou nos meus queridos e minhas queridas, tarô? Pensou? Opa, olha. Ai, pensou nos meus queridos e minhas queridas, tarô? Ai, vamos lá. Qual a energia da virada de ano do Réveillon do Alecrim Dourado dos meus queridos e minhas queridas? A estrela. Olha, é uma pessoa que começou o ano esperançoso. Não sei o que é que aconteceu aí, mas é uma pessoa que tá com esperança, buscando espiritualidade, buscando auxílio espiritual, renovando os pensamentos, buscando auxílio do alto. Porque a carta da estrela nada mais é do que a carta da cura, né? Da esperança, da intuição, tá bom? Então vamos lá. Como foi o Réveillon? A morte, 4 de copas, o pajem de espadas e o mago. Gente, olha, ele começou o Réveillon dele, ou ela, né, pensando muito em fazer mudanças, tá? Talvez essa carta da estrela caia muito bem aqui. Onde talvez ela queira se curar, ou ele se curar, se libertar de alguma coisa. É como... Não posso afirmar que seja pensando em dar um basta na situação de vocês. Não acho isso, tá bom? Até porque a gente tem um 4 de copas aqui que fala muito sobre a pessoa tá entediada. Pode ser entediada pelo que tá vivendo? Pode ser. Eu gosto de ser muito correta e muito leal com as cartas e comigo e com vocês, tá? Então assim, ó, eu vou ler isso aqui da forma que eu estou vendo, que a minha visão mediúnica tá vendo, que a minha intuição tá vendo, tá bom? É uma pessoa que está buscando cura, pode ser cura interna dela mesma, tentando transformar as coisas, se sentindo entediado. Talvez é alguém que busque mandar uma mensagem ou falar com vocês, mas pode ser que fale coisas que vá ferir, tá bom? É uma pessoa que sabe que o relacionamento tinha tudo para dar certo, tem todas as ferramentas na mão, que pode dar o início. Agora, também eu poderia ler de uma outra forma isso aqui, eu poderia ler como alguém que quer transformar o relacionamento, que do jeito que estava não dá,
tô dando essas opções, tá? Mas a minha intuição diz muito mais aqui que é alguém que tá entediado, que a situação do jeito que tá não dá, que tem que haver uma transformação, tem que haver uma cura, tá? Então foi isso que aconteceu no Réveillon dessa pessoa. É uma pessoa que passou o Réveillon, a virada de ano, entediado, pensando muito nas circunstâncias da vida dele, no que ele pode fazer para melhorar, que ele tem ao mesmo tempo todas as ferramentas na mão, mas ele sabe que precisa fazer uma transformação, tá bom? A raposa e a cobra. Olha, gente, aqui nesse caso eu posso afirmar de verdade, tá? Talvez esse entediamento aqui seja exatamente isso. Essa pessoa estava com outra pessoa, tá? Não vou mentir pra ninguém aqui, tá? Essa pessoa estava com outra pessoa. A gente tem a raposa e a cobra. Eu não tenho como florear isso aqui pra agradar ninguém, tá bom? Se vocês estão junto com essa pessoa, essa tiragem não é pra vocês, tá bom? Como foi o Réveillon dessa pessoa? Olha essa transformação aqui buscando cura. Talvez, nossa, Vitória, mas como é que a pessoa está querendo transformação? Mas eu disse que a minha intuição estava dizendo que essa pessoa está querendo dar um basta nessa situação. Estava com outra pessoa. Se não estava fisicamente, tem interferências no relacionamento. A raposa e a cobra. Não posso usar isso. Ah, mas não pode ser que ele ficou pensando em mim porque estava com desejo? Não, para de florear, gente. Eu não tô vendo isso aqui, não. Não vou florear para vocês, não. Tá? Eu vejo que aqui tem uma outra pessoa. Pode ser que essa pessoa, eles não tenham tido nada, né? E talvez queira dar um novo início aqui na situação. Não sei, sabe? Não posso afirmar, não sei a história de todo mundo. Mas aqui eu vejo que é alguém que passou o Réveillon querendo buscar cura amorosa, que a gente tá falando de amor, tá? Querendo buscar transformação, sabendo que tá entediado do jeito que tá. E aqui me sai a raposa e a cobra. Tá? Mas eu posso também dizer que é uma pessoa que vai ter muita cautela na hora de tomar uma decisão. É uma pessoa que vai pensar muito, vai usar muita sabedoria também, tá bom? Porque essas cartas representam isso, cautela e sabedoria. Não vou deixar de ter uma fala dessa aqui. Mas é uma carta que tem pessoas lá do outro lado, tem uma interferência. Não sei quem é. Não sei se é um triângulo, se é alguém que vocês estão separados e tá com outra pessoa, não sei. Tem interferências. 8 de pentáculos, se pensou em vocês, pensou aqui, ó, 8 de pentáculos, o dependurado, o 6 de ouros e o rei de paus. Vamos lá. O que essa pessoa pensou em vocês? Pensou, tá? Pensou, a gente tem o rei de paus, a gente tem aqui, inclusive, é uma relação onde aqui provavelmente a pessoa acha que dá demais e recebe de menos, tá? E ele se sente muito sacrificado por isso, tá tendo uma visão distorcida das coisas. Posso afirmar que, de uma certa forma, o Réveillon dessa pessoa também foi parado. Olha como ele tá entediado aqui, ó. Totalmente entediado. Totalmente entediado. Totalmente. Não sei o que aconteceu do lado de lá, mas a pessoa está totalmente entediado. Se é com a relação de vocês, não sei. Se é com a outra pessoa que ele tá, provavelmente, tá? Porque sabe que eu não tô fazendo nada pra florear pra vocês, não. Mas provavelmente, por causa dessa tiragem aqui, tá? E é onde a raposa tá tomando muito cuidado. Ela olha pro lado, né? E a serpente pro outro. Ou seja, tá usando muito de cautela, tá? E de sabedoria. Pensou em vocês, em fazer até um trabalho dedicado. Não sabe se dedica mais a esse relacionamento. Se é mais criativo, se coloca mais ação. Está confuso, gente. Aqui é uma pessoa que pensou em vocês com muita confusão, tá bom? Porém, foi um Réveillon parado, no sentido assim, eu não vejo cartas de celebrações aqui. Gente, olha, gente, tem outra pessoa. Você sabe muito bem que eu sempre falo sobre interferências e falo, pode ser um trabalho, pode isso. Aqui eu vou afirmar que é uma outra pessoa, tá bom? Aqui é uma outra mulher. E ele quer fazer esse corte, ó. Ele quer tirar essa pessoa da vida. Ele quer tirar, quer tomar uma decisão, tá? Quer tomar mesmo uma decisão. Ah, mas essa raposa aí sou eu, porque eu que sou a outra. Então ele quer tirar você da vida dele, tá? Ele tá cansado, essa pessoa tá cansada dessa situação. É uma pessoa também que
sente muito desejo por vocês, é muito apegado a isso, gosta bastante de ter troca de elétrons com vocês, troca de fluidos, mas é uma pessoa que talvez queira tirar vocês da vida dele, tá bom? Pensou muito nisso. Se vai fazer, deixa eu dar um adendo aqui, gente. Se vai fazer isso, não sei. Gente, a pessoa tem o livre-arbítrio dela. A gente tá falando de pensamentos. Foi isso que eu perguntei. Como foi o Réveillon? Réveillon não foi um Réveillon com muitas agitações. Passou provavelmente do lado de alguém. Ou, né, se não foi fisicamente, eu tendo contato, conversando com alguém. É o que eu vejo aqui. Eu não vou florear e dizer que aqui é porque sentiu muito desejo por vocês. Porque aqui ele quer um início. Não, gente, não é isso que eu tô vendo aqui, tá bom? Eu vou ser sempre muito leal comigo, com vocês e com o que eu vejo na mesa. E é isso que eu vejo aqui. Alguém que tá buscando uma cura, literalmente, tentando buscar ajuda espiritual, para ver se consegue se sair dessa situação até com vocês mesmos e quer fazer esse corte, por mais que tenha desejo, tenha sentimentos, porque essa carta também, né, tem copas no tarô, então tem sentimentos, tá bom? É uma pessoa que acha que não recebe o que merece, é uma pessoa que acha que recebe o que não recebe o que merece, é uma pessoa que às vezes acha que faz muito e você não retribui da mesma forma, e que não adianta uma relação ter muito desejo, né, muita coisa, e na hora que tem que mostrar o que realmente sente, que é o sentimento, não ter atitude. É isso que eu vejo aqui nessa situação. Eu vou tirar um conselho pra vocês, tá bom? E deixando claro, não se chateie, porque isso aqui é pensamento. E tarô, eu gosto sempre de deixar claro, é energia. De repente aconteceu algo com vocês, não hoje, nem ontem, às vezes já foi uma coisa que vem ali, ó, do Natal ou o mês passado. E aí a pessoa aproveitou essa época do ano, porque tem gente que acha, mudou o ano, precisa fazer mudanças, aí pensa demais, reflete demais. Já falei, foi só uma troca de número no calendário. Então, assim, quem tem que mudar somos nós. De repente é isso, que a pessoa esteja aqui decidida. Quer saber? Eu preciso mudar. Eu preciso decidir, porque quem tem que mudar sou eu. Eu não posso deixar mais o mesmo acontecer. Por mais que eu tenha sentimento, por mais que eu goste de troca de fluido, por mais que eu goste de estar com essa pessoa, eu não quero mais isso pra mim. Pode ser que a pessoa pensou exatamente isso. Mas pensou muito em você, ou seja, os pensamentos dela não saíram de você. E talvez esteja até pedindo a espiritualidade amiga pra tirar vocês da vida dela, sabe? De uma certa forma, mas isso foi um pensamento, gente, um pensamento, não significa que isso vai acontecer. Amanhã as energias mudam, amanhã, eu sempre falo isso. Ontem eu fiz uma tiragem para um pessoal e eu falei isso. Eu falei assim, olha, as energias mudam porque tarô é captação de energia. Hoje tá de um jeito, amanhã tá do outro, entendeu? Até porque o futuro a Deus pertence. Eu vou pegar essa carta porque a gente tá falando exatamente do quê? De mudanças. Eu vou pegar e ela virou. E eu vou pegar essa carta e vou pegar mais uma que a intuição tá pedindo. Mas no primeiro grupo não tirou. Gente, a minha intuição pede e eu faço. Mudanças. Quando a mudança chega de forma dolorosa, mas necessária, você só vai encontrar felicidade se souber adaptar a ela. A gente tá falando aqui que a pessoa quer fazer mudanças. Agora que eu peguei, ternura. A ternura é uma poderosa arma contra o mau humor. No gesto amável, esconde ingredientes mágicos que derretem toda espécie de rigidez, aliviam a tensão e devolvem o prazer aos seus relacionamentos. Olha, não sei, essa carta foi a que mudou, a que caiu. A gente estava falando sobre mudanças, de tirar, cortar, fazer cortes, mudanças, aproveitar a data para fazer isso. É isso que essa pessoa pensou muito, né? E se o que ela pensou, ela colocar em prática, acredito eu que vai ser decisivo, tá? Agora, olha o que o tarot falou pra vocês. E a carta que eu peguei fala de ternura. Ou seja, é uma arma poderosa contra o mau humor, né? É uma arma poderosa contra a agressividade. Com um gesto amável, esconde ingredientes mágicos que derretem toda espécie e rigidez, aliviam a tensão e devolve o prazer aos seus relacionamentos. Tá falando de relacionamentos. Mudança e ternura, ou seja... Gente, se vocês não querem perder essa pessoa, vocês precisam colocar em prática a ternura, a verdade, a confiança. Vocês precisam colocar em prática
os sentimentos genuínos, sem medo da crítica, sem medo. Eu tava lendo eu sempre estudo muito, leio algumas matérias e alguns livros, e eu tava lendo uma psicóloga, ela falou assim, que Deus me livre de eu estar com alguém e não poder demonstrar o que eu sinto, né? De eu não poder dizer, porque a pessoa pode ir embora, ou viver com joguinhos, e é muito ruim isso. E eu sou uma pessoa, e agora colocando a minha personalidade na mesa para que vocês entendam, que eu sei que é muito difícil quando a gente se chateia, mudar o comportamento. Eu sou uma pessoa que eu me bloqueio, é uma coisa que eu brigo comigo mesma, às vezes eu até brigo comigo para mudar, porque assim, quando alguém me faz algo que fere aquilo que eu acredito, eu não consigo nem falar para bom dia às vezes, sabe? Eu não consigo, eu sou muito expressiva. Então, o que eu tô dizendo aqui pra vocês? Faça mudança. Se vocês não querem perder essa pessoa, vá lá, briga, luta, mas com ternura, com calma, com lealdade, com sinceridade, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que o ano seja repleto de luz, repleto de paz. Esperem as energias mudarem, né? De repente, amanhã é outra energia que tá na mesa, e que Deus dê muita paz nesse ano de 2026 pra vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar para que o YouTube entenda que o canal é relevante, tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos vocês.